Queridas irmãs e queridos irmãos, estamos no Corpus Christi, uma data culturalmente importante no Brasil devido à colonização católica romana, e essa festa que começou na França há muito tempo e que veio para o Brasil e que tem um grande apelo popular. E graças a esta popularização da festa do Corpus Christi, ingressou na espiritualidade de nosso livro de oração comum no livro de 2015. Vamos ter uma pequena reflexão, um momento também de oração, para entendermos qual é o sentido desse dia em nossa espiritualidade na Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Como vemos aqui neste trecho do livro de oração comum, se coloca que a quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade pode ser opcionalmente observada como festival de ação de graças pelos sacramentos do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste caso, qualquer outros festivais que caiam em tal data deveriam ser transferidos para a primeira data possível. Então, opcionalmente, não é obrigatoriamente, esta data é observada, mas não apenas para o corpo de Cristo, mas para a ação de graça pelos sacramentos do corpo e sangue de Cristo. Eis aí uma primeira diferença. O sacramento completo é o sacramento do corpo e sangue. Estas são as leituras previstas para o dia do Corpus Christi, ou na versão da nossa espiritualidade, ação de graça pelos sacramentos do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós vemos então a leitura de Êxodo 16, 9 a 15, do Salmo 116, 12 a 19, duas leituras da carta aos Coríntios, a primeira que está aqui na capa deste vídeo, e a segunda que fala sobre o correto uso da Eucaristia, e em João 6, quando disse Jesus que não comer minha carne e beber o meu sangue, ou quem não poderá ter a salvação, e quem beber minha carne e meu sangue, eu ressuscitarei no último dia, o que causa inclusive uma divisão na comunidade, e alguns discípulos o abandonam. Vamos ver um pouquinho, algum versículo de cada uma destas leituras, para a gente refletir um pouquinho mais sobre o sentido do Corpus Christi. Aqui no versículo 15 do capítulo 16 de Êxodo, vemos que foi um mistério aquele pão que chegou do céu. E então ele pergunta: o que é isto? O que é isto? É maná em hebraico, né? O que é isto? Então, porque não sabiam o que era, né? E disse-lhes depois Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Então, o que temos em comum entre este primeiro pão que vem do céu, né, e que Jesus vai citar depois em João 6, nós vamos ver em que sentido o citará, é o mistério. Então, realmente, a comunhão do corpo de Cristo e seu sangue é um mistério, é uma relação particular com Deus que não explicamos, mas vivenciamos. Aqui no Salmo 116, possivelmente a ênfase está no versículo 13, onde diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Este cálice é uma prática do judaísmo para começar o Shabat, ou o sábado. O sábado no judaísmo começa na sexta-feira, às 6 da tarde. Então, para iniciar esse tempo, na verdade à noite, não é? Se então parte o pão e se enche um cálice que a família toma, lembrando-se da salvação do Senhor. Também o mistério, né, de como este cálice, né, o fato de beber do mesmo cálice, nos dá esse sentimento de pertença e esse sentimento de profunda comunhão com Deus. O apóstolo Paulo teve problemas com o sacramento do corpo e sangue de Cristo na comunidade de Corinto, porque não entendiam qual era o sentido. Se era o sentido da festa apenas, de comer e beber. E era muito mais do que isso. E então Paulo vai vincular o sacramento a outra visão de igreja que ele tem, que é a igreja que é um só corpo, né? Então, a comunhão, né? Então não é o cálice de bênção que abençoamos, né? Não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo, pois nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Quer dizer, então, além da
do sacramento do corpo e sangue de Cristo ser uma experiência pessoal, é uma experiência que nos dá uma nova identidade, uma identidade supra-individual, uma identidade coletiva, uma identidade de corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja, o conjunto das pessoas que bebem este cálice, que tomam este pão e que se tornam corpo de Cristo na história. Neste texto, mais adiante vai dizer Jesus: o pão que os pais de vocês comeram e morreram, mas este pão é para a vida eterna, né? E aí Jesus radicaliza, né, a sua posição, porque diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então esse pão é mais do que pão, é a sua carne, quer dizer, aquilo, a sua humanidade entregue em favor da humanidade. Sarx, não apenas corpo, carne, aquilo que ele entregou, aquilo que o fez profundamente humano, né? Porque a carne dele é verdadeira comida e o sangue, que também é verdadeiramente humano, verdadeira bebida. Então, na comunhão é que está o mistério da união humano e divino. A comunhão é a expressão da humanidade de Cristo entregue em favor da humanidade, que nos une com a divindade e por isso nos dá a vida eterna. Então, este é o outro mistério, né? O mistério da incorporação, né? Porque se torna parte do nosso próprio corpo, da humanidade de Cristo, nossa humanidade, para alcançar com Cristo a sua divindade. Então, como vocês podem ver, por isso chamamos de Santíssimo Sacramento. Há dois sacramentos que são a coluna vertebral do ser da espiritualidade da igreja cristã ou das pessoas que são discípulas e discípulos de Cristo. O batismo, depois que a gente renova na confirmação, quando é feito como criança, né? E a Santa Eucaristia. No entanto, o batismo e a confirmação é uma vez. A Santa Eucaristia é sempre. A comunhão do corpo e sangue de Cristo é sempre. É um alimento constante. É uma renovação da pertença ao mistério. Uma renovação do ser, do pertencer e do caminhar com Cristo. Por isso que chamamos de Santíssimo Sacramento. E agora vamos ver algumas orações que temos no livro de oração comum que podem ser usadas neste dia para refletirmos mais profundamente sobre a participação do mistério do corpo e sangue de Cristo em nossas vidas, em nossa história, como pessoas, como igreja, como corpo de Cristo, caminhando rumo a seu reinado de justiça, amor e paz. Deus de todo amor, nos aproximamos deste mistério com reverência e gratidão. Glória a Ti para sempre. Possamos nós lembrar a paixão de Cristo, rememorando sua ressurreição, com corações puros e fé inabalável. Glória a Ti para sempre. Pois por amor a nós, Ele tomou corpo e alma, foi humano e mortal, sofreu tentações e dores como nós. Por suas palavras mostrou-nos o Teu reino e nos chamou ao conhecimento da Tua verdade. Glória a Ti para sempre. Ele sofreu a morte de cruz, ressuscitou da morte e ascendeu aos céus. Ele é o autor da nossa fé. Glória a Ti para sempre. Agora, Ele nos convida à sua mesa para que partilhemos de sua graça e recebamos humildemente com grande amor o dom imerecido da vida eterna. Glória a Ti para sempre. Com corações puros e esperança abundante, possamos deixar para trás o que não convém e renovarmos a nossa vida a Teu serviço. Permite-nos receber a Cristo e ter nossas vidas transformadas pelo Espírito Santo. Amém.
Permite-nos partilhar da sua paz mediante este sacramento de amor. Amém. Permite-nos crescer em vida nova no teu reino, na comunhão de todos os santos e santas. Amém. E digamos juntos a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando voltemos a tomar comunhão, seja no dia de hoje, seja no próximo domingo, podem olhar este vídeo ou podemos lembrar desta meditação e recebermos os sacramentos do corpo e sangue de Cristo com mais profundidade, com mais sentimento, lembrando que é através deste sacramento que sentimos o amor incondicional de Deus, nos aceitando, nos recebendo como somos, incorporando em nossa plena humanidade, nos colocando em comunhão com a plena divindade e nos habilitando e capacitando para sermos agentes de transformação no mundo segundo a missão de Deus em Cristo Jesus. Abençoado Corpus Christi para todas e todos vocês. Amém.